Agora, hoje, a independência tudo isso da história, né, das cores, Uhum, porque, na verdade, a história com H, ela condensa várias histórias com E, né, que vão sendo uhum, criadas, né? O que que uhum. é real, o que que é fantasioso nisso daí? Você tem alguma coisa para trazer? Olha, por exemplo, esse fator aqui não é real, ou isso aqui é importante. Sim, o próprio essa ideia do grande grito do Ipiranga, né, a construção do imaginário que a gente tem, né, nessa relação, ele não é tão bem como foi construído nesse ponto. A gente vai pegar algumas coisas que a gente mantém ainda de uma ideia ainda meio que colonizadora. A gente pode pensar as cores da bandeira nacional, né, você cria uma ideia, depois até com a República mesmo, que é o verde da mata, o ouro, o amarelo do ouro, o azul do céu, branco de paz, aquela questão toda, mas não necessariamente isso, eram as cores da família real, né, que existiam naquele período, é meio que mantida, você só transforma o simbolismo. Ressignifica, E ressignifica. significa eles, inclusive o formato da bandeira do período do Império com o período da República, o que vai mudar é a bola e o brasão da família real. Então, assim, a gente também tem que entender, porque você cria esses imaginários, até mesmo como que foi construída a bandeira e a forma que ela é construída, as cores, né, dentro dessa questão. E não necessariamente, a gente tem a própria independência, a manutenção das cores da família real, que é o verde e amarelo, a cor do brasão, o símbolo do brasão, que é da família real daquele período, e depois você vai, quando chegar na própria república, você mantém essas cores, o que vai ser transformado é só tirar o brasão e ser colocado, no caso, a bola nesse quesito, né? Você trouxe a bandeira, essa bandeira foi logo após a independência ou já Sim, existia? logo após você começa, porque você tem que criar o que seria a bandeira brasileira nesse Certo. caso, né? Então, logo após você vai criando esses símbolos, inclusive a própria, pensando já em República, também logo após a proclamação da República é criada a bandeira, né? Que é dia 15, a proclamação da República, se não me engano, no dia 18 já é feita a bandeira. Então, sempre é um marco muito rápido para simbolizar, porque isso também é uma ideia de simbolismo, não só imaginário, mas palpável. Aí, a partir do palpável, você cria o imaginário, né? Então, você vai criar uma bandeira nacional. É a que tinha ali no período da monarquia, né? Do Império Brasileiro. Tá. Dali daquela bandeira você cria um imaginário maior, que agora você tem um de fato, pode observar, eu estou vendo a bandeira. Daqui eu crio toda uma história a partir desse símbolo específico. Inclusive, diz que a frase que foi inspirada, né, num pensador europeu, inicialmente era amor, ordem e progresso, né? Isso, Aí retiraram o amor, né? isso, é um ideal positivista, né, isso já é na República, né, quando o Brasil rompe com a própria monarquia, com o Império, essas três frases, né, perdão, essas três palavras, que é um ideal positivista, com um conceito histórico, sociológico, na verdade, com Antônio Conte, né, para Augusto Conte, e ele vai partir dessa ideia para colocar. Aí tira o amor e mantém somente ordem e progresso. Mas vai acontecer já lá. Mas então a gente já vai vendo até essa relação de como que os cunhos sociais de todo esse marco histórico que está acontecendo, como eu falei, como o iluminismo, com o liberalismo, a própria implementação da República já vem com isso, aumenta a quantidade, porque você vai olhar de forma diferente para o restante do mundo dentro desses critérios, dentro dessa relação. Então, ali já também é um início de um processo de fim da monarquia nesse ponto, né? À toa que nós temos aqui de 1500 a 1822, um período de colônia, então nós temos 322 anos de colônia, e um período de 1822 a 1889, um período de monarquia e império. E agora a gente já tem, no caso, a relação da República a partir de 15 de novembro de 89. Então já é um processo, o negócio do Brasil, até nas independências, diferente até da América, eu coloco a América como um todo, é porque todas as independências meio que partem já com a ideia já de ir para a República. Aí a gente mantém uma coroa portuguesa, não mais portuguesa, mas uma coroa que veio de Portugal agora aqui, para depois tornar-se república. A gente tem até uma diferença nos nossos Uhum. processos de transformação para esse Estado moderno que a gente entende nos dias atuais, federalista e republicano.